Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciar o primeiro Popeye Cast Show, né, com a presença ilustre do professor e doutor Gilton Mal. Eu queria agradecer muito a presença dele, né, aqui. Agradecer os patrocinadores, na verdade, o patrocinador, né, a APR Contabilidade e o Estúdio Buzini por abrir as portas, né? Então, estou aqui com o doutor Gilton. Boa noite, doutor. Boa noite, Popeye. Boa noite, pessoal aí, né? No PopeyCast aqui. É uma honra para mim, um orgulho poder estar colaborando com vocês. Ainda mais como um tema tão importante, né? Que deve ser difundido. Inclusive, é um tema que não é para ficar dentro da universidade, né? É um tema que todo mundo tem que estar utilizando no seu dia a dia aí. Com certeza, né? Então, assim, o currículo do cara é muito extenso. O cara é professor, doutor, o cara é maratonista, cara é crossfiteiro, coffee lover, não é isso? Coffee lover. Coffee lover, né? Então, assim, meu inglês é meio arranhado, viu? Então, não se preocupe, não. Então, a gente vai falar de cidade inteligente, né? Na verdade, aqui, a cidade inteligente foi um assunto que me interessou muito, na verdade, porque a gente está época política, né? Então, para a gente escolher, para a gente ter uma noção, a tecnologia ajudando, né, as pessoas, que na verdade a gente tem que utilizar para isso, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, na verdade, seu currículo, que é extenso, realmente o cara é um profissional muito bom. E aí a gente vai falar um pouquinho de cidade inteligente para que as pessoas fiquem ligadas nisso aí, que se o seu candidato vai usar isso para melhorar a sua vida, né? Então, assim, eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. Eu trabalho com casa inteligente. Bom. Né? Eu acho que deve ser uma proporção muito maior do que isso, eu nem imagino. Por isso que eu quis trazer esse assunto para vocês, né? Então, o doutor aí, ele vai entrar aí. Eu quero que ele explique um pouquinho o currículo dele, né, para que a gente possa entrar nesse assunto muito importante. Então, né, como você falou, né, eu sou o primeiro coffee lover, né? Eu sou apaixonado por café, né? Cafés especiais, basicamente é utilizado no dia a dia, né? Tanto para estudar como pré-treino. Também sou ultramaratonista, né? A maior prova que eu fiz foi 50 km lá em Maceió, né? Uma ultramaratona. Acima de 42 quilômetros já é considerado. Tenho algumas provas aí para fazer, mas é coisa de futuro, porque eu não sou atleta profissional. Né? Eu não estou ali para fazer 50 quilômetros e chegar em primeiro, né? Até porque tem pessoas que vivem para isso e merecem, né? É tão complicado a gente se preparar. Mas é um hobby e uma coisa que eu boto no meu dia a dia. Minha profissão mesmo, eu sou professor, né, da Universidade Federal do Sergipe. Lá eu estou no departamento de computação e também eu ensino para o pessoal do mestrado, tanto de computação como cooriento outros mestrados, né, principalmente de saúde. E durante a minha tese de doutorado, eu pude trabalhar com essa tal de cidades inteligentes. Inclusive, eu estudei, né, sobre cidades inteligentes e a gente vê a diversidade de temas diferentes que falam sobre cidades inteligentes, né? E isso é bom para o tema, porque não é aquela coisa, a gente já falou logo, né? Tecnologia. Então, existem definições que, inclusive, tiram a tecnologia e colocam um pouco mais o ser humano no centro de tudo, né? Inclusive, tem outras nomenclaturas, que é cidade inteligente, cidade humana, cidade criativa, né? Cidade conectada e vários outros. E como você falou mesmo, essa questão do político, né? Principalmente agora são eleições de prefeito e vereador. Então a gente tem, nesse momento, o candidato que quiser utilizar disso aí, cidade inteligente não é uma utopia. É algo que a própria, vou falar um pouco mais lá na frente, né? Que a própria ONU, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, eles buscam trazer cidade inteligente. E, naturalmente, né, esse boom de tecnologia, inteligência artificial, vai ser algo que vai ser inevitável. A gente nem que seja de maneira forçada, né? A tecnologia está chegando ali. Avançando, na verdade. Isso, a gente vai né? ter que se tornar cidade inteligente, senão a gente não vai conseguir integrar essa tecnologia e essa sociedade, né, que precisa da tecnologia. O aumento da população, na verdade, acaba que a tecnologia vai ajudar, né, essas pessoas não perderem tempo, porque, na verdade, é tão corrido a vida da gente, né? Então, se você tem a tecnologia para utilizar de forma inteligente, já se diz o nome, então você vai minimizar esse tempo para que as pessoas tenham qualidade de vida. Exato. Que essa é a busca, a qualidade de vida do ser humano, né? Como você falou, cidade inteligente, deu outros nomes aí, né? Então, assim, para que a gente possa ter qualidade de vida nas cidades. Aracaju é uma cidade planejada, né? Aracaju é uma cidade que tem a tecnologia na mão e está começando a se iniciar de forma na segurança. Eu vi algo sobre inteligência artificial nas câmeras para pegar as pessoas que têm mandato de prisão,
né? Então, reconhecimento facial, que é uma coisa que é o futuro, está aí e vai ser dessa forma, né? Como eu falei, eu entendo um pouco disso, né? O reconhecimento facial, até a forma que o suspeito está agindo, ela consegue identificar, não é isso? Então, uma definição mais formal, né, que eu utilizo no meu dia a dia para cidades inteligentes, é exatamente essa que você comentou, que é a utilização de TIC. TIC significa TIC, que é Tecnologia da Informação e Comunicação. Ou seja, qualquer tipo de tecnologia que a gente utiliza hoje em dia, né, que a maioria é conectada com a internet. Então, a gente vai usar essa tecnologia de maneira conectada, ou seja, as tecnologias elas se comunicam. Como você falou, tem uma câmera que se comunica com um sistema de informação lá de uma polícia, ou um banco de dados nacional de criminosos, ou de delitos, ou de algum mandados de prisão, o que seja. Então, elas estão tudo conectadas. Então, eu tenho essa TIC conectada e o objetivo maior disso tudo é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí entra no tema que você falou. Por que surgiu o termo cidade inteligente? O termo cidade inteligente é bem antigo, mas ele surgiu esse termo específico lá em 2010, né? Foi a IBM que trouxe isso aí, uma coisa mais comercial, mas tinha outros termos, principalmente conectada, cidade digital, né? Cidade informatizada na época. E foi exatamente dessa demanda. As pessoas deixavam o campo, iam para cidades, né, que são centros urbanos, e a gente começa a ver o seguinte, você falou de Sergipe, que é planejada, mas mesmo sendo planejada, existem certos problemas, principalmente quando a cidade vai crescendo. E esses problemas são normais em cidades grandes, né? Dentre eles está segurança, mobilidade urbana, né? A saúde. Tudo isso aí, a gente vai entrar em cada eixo desse. Mobilidade, saúde, a questão mesmo dos próprios recursos públicos, que às vezes você tem recurso, mas é tanta gente, a população é tão grande que ela não consegue estar utilizando aquela demanda. Ou então, a própria gestão dos recursos. Você tem recursos, tem as pessoas, mas não sabe como você vai dividir e integrar aquilo ali. Então, aí que entra a tecnologia da informação e comunicação, que eu digo que ela é meio. Entendeu? Por isso que eu falei, cidade inteligente não é só usar a tecnologia, mas é usar a tecnologia da melhor maneira para chegar naquela sociedade, naquelas pessoas, e essas pessoas usufruírem para melhorar a qualidade de vida. Então, esse é o foco. Qualidade de vida e tecnologia. Que é o que todo mundo busca, na verdade, né? É o conforto, é a qualidade, né? Quando eu citei Aracaju, é porque ela realmente nasceu planejada lá atrás, né? Com Inácio Barbosa. Então, assim, ele planejou um tabuleiro, né, de xadrez, para quem olhar de cima vai ver. Então, daí se surgiu a cidade. Quando eu falo que o uso vai ter que ser obrigatório, isso é uma realidade, isso é um fato, na verdade. Então, assim, como ele falou, não é só a tecnologia. Então, as pessoas que estão... Por isso que eu falei que esse ano é ano de eleição, né? Para prefeito, para vereador. Então, a gente tem que aprender a escolher isso aí, porque isso impacta na nossa vida. Então, quando tem um prefeito, um vereador, que ele tem uma noção do que é cidade inteligente, né? Que recurso... Agora saiu a licitação do transporte público, né? Então, assim, é uma dúvida que eu vou tirar com você aí daqui a pouquinho, né? Sobre essa questão, para a gente melhorar isso aí, né? Eu tenho uma ideia, eu não sei se já tem algum outro lugar que já utiliza dessa forma, né? Porque, assim, a gente tem uns aplicativos, né, que poderiam ser cedidos de graça para a população, para eles saber, eu tenho um transporte da linha 208, acompanhar o transporte vindo. Eu não sei se já tem alguma cidade que utiliza dessa forma, você vai me explicar aí. Então, assim, acompanhar para que a pessoa não perca tempo no ponto, né? Não saia atrasada ou não saia adiantada demais. Então, economizar tempo, né? Como eu sempre falei, assim, que o tempo ele é essencial na nossa vida. Então, se você tem a tecnologia para lhe ajudar dessa forma, eu acredito, eu não sei se tem, você vai me explicar agora um pouquinho sobre isso. Então, quando você está falando aí desse problema, a gente chama de... Pronto, a respeito de cidade inteligente. Existe um ranking de cidades inteligentes do Brasil. Uhum. Agora, como é que eu vou dizer que uma cidade é inteligente e outra seria o oposto, não é inteligente? Então, na verdade, existem os eixos das cidades inteligentes. Inclusive, tem cidades inteligentes, né, que em um eixo ela é muito bem desenvolvida e em outros ela é pouco desenvolvida. Um exemplo, Rio de Janeiro. É notório, todo mundo fala da questão da criminalidade, né? A questão da segurança do Rio de Janeiro é complicada. Não é que seja ruim, a cidade é grande e é caótico você conseguir gerenciar aquilo tudo. Se expandiu muito rápido. Né? Isso. Porém,
na parte de dados, ela é muito alta. Você tem noção, lá existe um centro de dados e de informações. Você tem uma ocorrência, quando você liga ou vai via aplicativo, o que seja, chega numa central, eles conseguem identificar a ocorrência e verifica. Você precisa de quê? Polícia, precisa de paramédico, é de bombeiro, né? Fora isso, é o quê? É um Maria da Penha, né? Uma ocorrência específica, já vai saber qual o melhor local, onde é que está a ambulância ou a viatura mais próxima. Então, eles têm um centro, né? Então, de dados, eles são considerados inteligentes. Só que a segurança ainda é precária, não precária no sentido, é grande a cidade, né? É o melhor que eles podem ter com os recursos. Então, é algo a ser trabalhado e a gente desenvolver. Então, quando você fala desse eixo, né, de mobilidade, que é exatamente isso, a cidade ela é inteligente de acordo com os eixos dela. Então, um dos eixos é mobilidade, que é um eixo que pega todo mundo. E nesse ponto aí, não só para a mobilidade, mas para qualquer outro eixo, uma maneira inteligente de você trazer soluções é você trabalhando com parcerias público-privadas, que chamamos de PPP. Por quê? Existem já, não sei se eu posso falar os nomes, mas existem aplicativos de mobilidade específicos, você pode baixar, que funcionam em várias cidades. Qual o grande problema? Você depende ou da prefeitura para fazer isso aí, ou de uma empresa. O correto seria as duas se comunicarem. Não só as duas, mas se tem uma empresa de ônibus, ela também se comunicar. Sim. Tem um cidadão também. O cidadão ele pode ceder como ponto, assim como o próprio aplicativo da gente, o Google Maps. Você serve para Google como um ponto no tráfego. Você está dirigindo, você chega lá, o Google Maps lá avisa, ou o Waze, né? Existe um trânsito de 5 minutos à frente. Como é que ele monta aquilo ali? Né? Aquilo ele pega as suas informações, ele não diz que é você, mas tem ali os pontinhos, ele conta aquilo ali e monta vermelho. Então é dessa maneira. Então, ou seja, para fazer de maneira inteligente, não seria só um aplicativo da prefeitura ou de uma empresa, mas sim um aplicativo que todo mundo está junto e cada um está fazendo esse aplicativo funcionar. Aí você tem a prefeitura, está cedendo as informações, as pessoas que utilizam, que estariam cedendo como pontos, e também essas empresas, tanto de mobilidade dos ônibus, quanto em uma empresa para montar esse aplicativo e funcionar. Então é isso aí, PPP, parceria público-privada. E outra, você trazendo o cidadão, você faz com que o cidadão seja ativo. Ao invés de eu só reclamar, o ônibus está demorando, eu tenho um aplicativo na minha mão que vai servir de informação. Está quebrado, está ruim, está atrasando. Está muito tempo lá parado. Isso. E como tem uma empresa por trás também, né, que vai estar acelerando isso aí, porque quando a gente trata também de só o público tem uma demora, porque tem licitação, tem todo o processo, tem que pegar verba. Né? Então, quando você tem uma empresa junto, a empresa acelera isso aí. Né? E, da mesma forma, você tem um serviço público que ele está oferecendo aquilo. Que, na verdade, é o que eu sempre falo, né? As pessoas deveriam viver em comunidade justamente para uma ajudar a outra, né? A comunidade, ela tem que ser feita e formada por pessoas e o uso da tecnologia para que isso facilite essa comunicação, né? Mas é um pouco difícil, porque cada um quer só ver o seu lado, né? Mas a gente pensa em educando as nossas crianças que eles se tornem adultos melhores, né? Que o futuro ele seja melhor. É por isso que a gente investe tanto. Eu, particularmente, invisto muito no meu filho, né? Tá Pedro, certo. Um abraço. Né? Então, assim, para que ele tenha um futuro melhor. Então, a tecnologia ela serve para isso. Exato. Né? Então, quando a gente fala cidade inteligente, ela tem que ser feita por todos. Exato. Cada pessoa é importante, entendeu? Aquele pouquinho... Tem aquela frase clássica que o pessoal diz, eu não vou fazer isso aqui porque as outras pessoas fazem diferente, né? Mas imagine, você começa a fazer a sua parte, outra pessoa também vê a sua parte, chega um momento que todo mundo vai estar fazendo ali. Fica legal, né? Então, assim, as pessoas... Eu hoje estou como síndico, né, de um condomínio e eu sempre bato nessa tecla lá. Pessoal, cada um faz a sua parte, o condomínio vai gastar menos, aí a taxa não vai precisar estar subindo. Então, assim... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? Mas até entrar isso na mente é complicado, né? Então... A educação ela tem que ser feita por cada um. Né? Quando, às vezes, tem enchente, mas, às vezes, a prefeitura ela fez seu trabalho, né? E aí o cidadão foi lá e jogou um cascalho em cima. Ou foi lá e despejou seu lixo em qualquer lugar. Tem a coleta, tem a prefeitura, salvo engano, tem o porta-treco que pega os trecos. Então, assim, às vezes, o público está fazendo, o setor público está fazendo, mas individualmente cada um não está. Então, não flui, não tem condições. Então, serve de alerta, né, para a população.
como eu falei, estamos usando de política de eleição. Façam escolhas corretas para que os 4 anos que venham sejam de prosperar e não de regredir. Exato. Então, assim, eu fiquei assim, ele falando aqui que ele é ultramaratonista, né? E eu corro 5 km a pulso. Mas né? já está correndo. Eu vi você no início ali, estava de pouquinho, agora está cada vez mais rápido. Vai aumentando. Eu corri 8, a última, essa não agora, né? Antes dessa, eu tinha feito 8 km. Iria para 10 nessa, mas aí eu me machuquei e aí acabei Vá com calma. Fazendo 2,5. Que vergonha. Não, tá valendo. É melhor 2,5 do que você ficar em casa parado só reclamando de quem está fazendo os exercícios, né? Quem está correndo, que aconteceu nas Olimpíadas. As pessoas reclamando dos atletas, mas a pessoa não sabe o quanto foi que aquela pessoa se preparou para estar ali, né? Com certeza. Ele se prepara 4 anos para 30 segundos. Exato. Olha que preparação, né? Então, assim, na verdade, na vida a gente tem que se usar disso. Tudo depende de preparação. Sim. Né, para que a gente possa chegar aqui. Ele não é doutor por nada, ele se preparou para chegar nesse nível. Né? Então, assim, às vezes as pessoas... Eu nem imagino o quanto ele deve ter estudado, porque, infelizmente, eu mal completei a faculdade. Isso é uma vergonha. Não, rapaz, né? Mas, você teve seus motivos, né? Eu irei voltar a estudar, né? Porque eu quero que meu filho me veja formado, né? Para que ele também um dia venha fazer isso aí. E ele é meu orgulho. Mas vamos voltar aqui. Pessoal, Gilto está aqui falando sobre cidade inteligente. É um assunto muito importante que a gente começou a falar sobre transporte público. Mobilidade, né? A mobilidade. Mas tem a parte da segurança, que a gente também falou, que já está sendo utilizado. Né? Eu acredito que no Precaju gerou até uma polêmicazinha. Né? Mas são coisas que estão entrando agora e vai acontecer. Né? Nada na vida é da forma que a gente quer. Que nem eu disse, eu me preparei para 10 e correu 2,5. Mas correu. Né? Então, assim, a gente não quer que isso aconteça, mas acontece. Isso é normal, isso é natural. Como eu falei no início, eu trabalho com casa inteligente, escritório inteligente. Né? Então, é numa proporção menor, mas é numa proporção que a tecnologia está ajudando. Como? Eu tenho um escritóriozinho, só que eu não tenho um recepcionista, eu não tenho alguém que esteja lá no horário comercial para atender meu cliente. Eu vou lá, minha porta é inteligente, meu ar-condicionado é inteligente. Então, assim, minha cafeteira é inteligente, a gente vai falar de café um pouquinho aqui também. Com certeza. Né? Então, assim, minha cafeteira é inteligente, minha porta. Então, eu deixo que meu cliente entre, né? Sem eu precisar estar lá, ligo o ar-condicionado, né? Ele já vai ficar confortável, seguro. Né? Isso é bom. Né? A tecnologia está sendo utilizada para melhorar a vida das pessoas. Né? Então, assim, ligo minha cafeteira, o cara já toma um cafezinho, que essa aí é a área dele. Né? Eu só faço beber o café, não sei fazer, não. Mas, Gilto, voltando aqui. Né? A cidade inteligente, antes de começar o podcast, ele até me comentou sobre agora a questão da inteligência artificial. Sim. Né? Que está sendo utilizada até para propagar fake news, né? Usando a face das pessoas, sem ser elas, para que isso traga coisas ruins. Isso é ruim. Né? Você fazer passar por outra pessoa para falar mal de outros, e isso é muito chato. A tecnologia ela não deveria ser utilizada para isso. Né? Mas aí eu vou deixar que você fale um pouquinho mais. Então, nesse caso da inteligência artificial, né, que ela é uma tecnologia da informação e comunicação, uma TIC, é utilizada também em cidade inteligente, né? Ela, nessa questão aí agora, durante as eleições, inclusive são 12 regras, né? Não é bem uma lei ainda, que não temos uma lei bem definida aqui no Brasil para a utilização da inteligência artificial. Até porque ela é muito nova. Né? Além de ser nova, ela está entrando rapidamente em várias áreas. Né? Inclusive a medicina, né? O pessoal está usando cada vez mais. A questão do marketing digital. Né? Hoje em dia a gente interage com pessoas, acha que é pessoas ou perfis, e na verdade são inteligências artificiais. Então o que acontece? Durante a eleição, né, estão utilizando muito, né, a questão de uma tecnologia chamada deepfake ou deepface,
que é o quê? Você consegue, através de fotos suas, chego lá no seu perfil do Instagram, fotos públicas, pego suas fotos, jogo na inteligência artificial, ela detecta o seu padrão de rosto e a partir de agora eu boto uma câmera aqui, coloco no meu rosto e eu consigo jogar exatamente o seu rosto, as suas expressões no meu rosto. Além disso, ela consegue detectar também o seu áudio, a maneira de falar e vai reproduzir isso. Então, ou seja, eu chego aqui com a face, né, fake, deep face, ou deep fake, e consigo falar o que for como se fosse a sua pessoa. Então, isso... Aí vem aquela questão que você falou da educação. A educação é um eixo da cidade inteligente. Entendeu? Porque da pessoa, quando receber uma coisa dessa, que pode parecer um pouco estranha, ao invés de disseminar, parar um pouco e não precisa mandar para profissional. Mande no grupo, tem um filho que trabalha com isso, um sobrinho, uma pessoa, ou então até no grupo da família pessoal. Eu estou vendo esse vídeo aqui, ou então esse áudio aqui, e está parecendo, não sei se é verdadeiro ou falso, né? Alguém poderia verificar, por favor? Inclusive, existem grandes redes de TV, existem blogueiros que fazem até conteúdo dizendo verdade ou mentira, né? Então, eles mostram isso e tudo que acontece eles mostram. Mentira, né? Para você verificar. Então, duvide. Né? Duvide de tudo que acontece. Até porque você ali está disseminando, você está ajudando a propagar aquilo ali. Verdade. Entendeu? A pessoa fez uma vez, jogou em um determinado grupo, então não acredite em tudo que chega hoje em dia. Esse é o problema, né? Então é que está a educação para você saber usar a tecnologia, porque você mesmo sem querer está fazendo o mau uso da tecnologia. E o mal, né? Porque notícia, Exato. mentira repetida várias vezes acaba se tornando verdade. Isso. Né? Então, assim, você vai, e acaba até prejudicando a vida de uma pessoa que tem um legado, tem uma história. E isso é ruim. Né? Então, pessoal, como ele falou, veja com alguém, veja com primo, com sobrinho. Não sei usar muito, procura um amigo, né? Tem páginas que verificam se é fake, se é verdade. Né? Nas eleições passadas foi uma coisa muito divulgada. Fake, mentira, verdade. É ou não é? Então, assim, isso é ruim, porque a verdade ela é absoluta. Né? Então, a gente não pode deixar de falar a verdade, pessoal. Porque isso vai prejudicar ou uma população, que é pior, né? Ou um vizinho, ou um amigo. Então, isso se torna chato. E tem outra coisa, não tenham vergonha, porque até profissionais, né, se passam, porque você chega um vídeo que tem uma qualidade, que você olha assim, não, isso aqui não é falso, é verdadeiro. Então, até profissionais param um pouco para tentar verificar se é verdadeiro ou não. Então, é que está o bom senso. Não é necessário, eu não entendo tecnologia, beleza, mas você tem o bom senso de frear, de tentar verificar com alguém, aí sim, notou que foi verdadeiro, então passa. Né? É direito seu você fazer isso. Claro. É a verdade? Então pronto. E fora isso, né? Tudo que você faz hoje na internet tem a sua assinatura. Exato. Né? Então, assim, às vezes você tá achando que vai ajudar, você acaba se auto-prejudicando, né? Se auto-punindo por uma coisa que poderia evitar. Então, veja direitinho para não passar por isso. Né? Porque depois que vai para a polícia, é toda uma situação chata que não deve acontecer. Né? Então, a gente tem que usar a tecnologia para isso. Informação boa, né? De qualidade, de conteúdo de qualidade, para que a gente possa usar a tecnologia para o bem. Viu, pessoal? Então, assim, só um recadinho importante. Queria agradecer mais uma vez o Dr. Gilton por estar aqui, né? A PR Contabilidade, que é nossa patrocinadora, né? O Estúdio Buzini, que abre as portas. Né? Esse é o nosso primeiro podcast. Né? Eu quis trazer um amigo. A gente se conheceu no curso de formação, né? Exato. No IAT. Né? Eu sou instrutor de armamento e tiro, o seu Gilton também. Então, assim, criamos uma amizade e levamos para a vida. Quando a gente se cruza numa corrida, né? A gente um faz uma história, outro faz também. Então, assim, é bem legal, né? Ele é crossfiteiro também. Então, assim, já não é muito minha praia, eu prefiro treinar, né? Levar você pro CrossFit também aí. Não vou, não. Fazer uma live lá. Vou não. Não é preconceito, não, é porque eu não gosto, não. Eu acho muito intenso, né? Na verdade, a intensidade é muito alta e o velhinho eu já tô velhinho, pô. Eu não aguento mais isso, não. Deixa para você que é atleta, ultramaratonista. Né? Então, assim, bem legal isso aí. Que possa incentivar vocês. Na verdade, eu posto muito nas minhas redes sociais, eu praticando, para poder incentivar, na verdade. Né? O esporte ele também é muito importante
né, na vida de todo mundo. Mas, voltamos ao assunto de tecnologia. Bora falar de saúde. Você já jogou a questão do esporte, né? Pronto. Uma coisa bem legal de cidade inteligente, que na verdade é um falso positivo. A gente, juntando mobilidade com saúde, o que acontece? Uma das coisas que são problemas hoje nas cidades inteligentes é a questão do grande quantidade de carros. Sim. Aí qual é a primeira solução? Aumentar as vias. Isso aí faz o quê? Aumenta o número de carros. E se você for dar uma olhada, vai fazer o quê? Vai reduzir, de certa forma, os espaços. Algumas cidades têm esse problema, né? O espaço do próprio cidadão andar, praticar um esporte, fazer uma corrida, uma caminhada, andar de bike. Bicicleta. Entendeu? E outra coisa, isso vai impactar o quê? Não só na questão da emissão de CO2, né, gás carbônico e tudo mais, mas também nessa questão da saúde. A questão da atividade física vai reduzir o quê? Doenças que iam estar, por exemplo, ocupando leitos de hospitais. Com entendeu? certeza. Então, um dos pontos interessantes da cidade inteligente é você estudar o problema. Isso é bem legal. Porque a gente só pensa muito em tecnologia. Vou criar um aplicativo. Sim, peraí. Mas qual é o problema? Para quem é o público específico? Entendeu? Então, uma solução de uma cidade pode não ser a mesma solução para outra cidade. Então, você tem que estudar primeiro qual é o problema. Nesse caso daí, é tráfego, é a questão do pessoal correndo e tudo mais. Estuda o problema e traz uma solução para aquela cidade. Então, se eu melhoro a questão de um ambiente para a prática de esporte, né? Eu promovo a saúde, né? Locais que fecham a orla, colocam pistas exclusivas para ciclista, promovem eventos grandes, como aqui vai ter agora, né? Um evento que é o 70.3, que é a parte do Ironman. Então isso naturalmente fomenta, faz com que as pessoas comecem, o que é Ironman, o que é triatlon, o que é isso? Eu quero nadar, quero comprar itens, né? Fomenta tudo. Então você incentivando o esporte, você vai incentivar o quê? Reduzir risco às pessoas mais doentes, de certa forma, e vai vir aquela questão. Mais espaços para você poder se locomover, né? Inclusive usando até outros transportes específicos, né? Tem cidades grandes aí que você faz a locomoção de um lado para outro utilizando aquelas bicicletas compartilhadas, né, de aplicativo. Então aquilo é interessante. Porque você tira um carro, de certa forma, ali da rua, não tem onde estacionar e você coloca nos pontos específicos das bicicletas. Entendeu? Na verdade, eu nunca utilizei muito ônibus, né? Na Sim. verdade, quando eu era mais novo, que não tinha condições financeiras boas, eu sempre andei de bicicleta, né? Então, assim, eu ia trabalhar de bicicleta. Depois que eu consegui comprar uma motinha velha, né, lá atrás, aí foi que eu comecei a andar de moto. De lá para cá, não parei, né? Mas eu nunca utilizei muito ônibus. É tanto que eu fui para a corrida Cidade de Aracaju. Sim, né? Lá em São Cristóvão, né? Que teve aqui, né? E aí eu disse, não, eu vou voltar de ônibus. E nem sabia que não pagava mais com dinheiro, só com cartão, né? Minha sorte que eu peguei um motorista legal lá e ele me permitiu que eu fosse pegasse o ônibus sem precisar pagar, né? Okay. Mas, quer dizer, você vê o tempo que eu passei sem andar de ônibus, né? Então, assim, o transporte público, a questão da saúde, da segurança, ela é muito importante. Eu acredito que era isso que o poder público deveria estar fazendo de concreto, né? A saúde, como você falou, o impacto do esporte na saúde ele é muito grande, né? Tanto na questão das drogas, como na questão dos hospitais. Ia diminuir esse fluxo de ida aos hospitais, aos postos de saúde. Então, assim, é um impacto muito grande. As pessoas não têm noção, mas um dia eu vejo, como a gente falou, na educação, quando se educarem a isso, né, a gente acredita que as pessoas vão começar a compreender que o esporte também é vida. Mas vamos voltar ao assunto, né? Como a gente falou, eleição foi utilizado, salvo engano, foi a ministra, né? Isso, Carmen Lúcia, né? Carmen Lúcia. Foram 12 regras para justamente tentar amenizar, né, essa questão do uso de inteligência artificial nas eleições. Então, por exemplo, se o candidato usou alguma propaganda e ele usou algum recurso de inteligência artificial, seja para fazer algum efeito, seja para modificar o fundo, né, fazer alguma arte, modificar a voz, modificar uma letra, fazer algumas coisas que hoje em dia já tem ferramentas, ele vai ter que dizer, isso foi feito com inteligência artificial, para que a sociedade que estiver assistindo entenda isso aí. Outra coisa, usar, ele diz, com parcimônia, né, ter cuidado a utilizar hoje em dia robôs. O que é robô? O robô ele sabe exatamente qual é o público-alvo da internet e ele joga aquela propaganda direcionada. Então isso é um perigo, né? Porque às vezes você pode, de certa forma, distorcer o pensamento de um cidadão. Então, essa é uma coisa bem complicada, do lado que está da tecnologia, né? Ajuda,
né? A gente usa até em marketing digital, questão de lead, você fazer uma promoção de um evento, de um vídeo, do que seja, mas na eleição isso é complicado, né? Porque você tem que deixar, de certa forma, ali, aquele cidadão, ele ter o pensamento crítico dele. Então, você chega com algo ali que é manipulado, é feito com inteligência artificial, então você pode induzir ele a um erro. Com certeza. Já com essa ferramenta. Então, esse. E outro, também o cidadão achar que está falando diretamente com o candidato, quando na verdade é um robô, né? Uma IA, é um código ali que está conversando com ele. Então, é isso. Quando for utilizar um propaganda, um material de propaganda, se for com IA, avisar, né? E na utilização também ter um certo cuidado essa maneira massiva de você fazer a propaganda. E até meio que desleal, né? Imagina o tradicional que é bandeirinha e santinho, e você colocar em massa, mas é permitido, assim, tem na internet, né? A gente pode estar utilizando isso, mas ter cuidado. É tanto que a gente hoje vai pesquisar alguma coisa, né? A gente pesquisa um tênis. Pronto. Aí de lá, nas redes sociais, só começa a aparecer tênis, né? Então, assim, o uso da tecnologia, ela é importante. Ela traz conforto, traz facilidade, na verdade, e ela tem que ser usada com inteligência, né? Com sabedoria, para que não traga o mal nem para mim, nem para os outros. Não é isso? Exato. Então, seu Gildo, vou falando que a gente tem que marcar, né, para voltar a atirar. A gente, que nem eu falei no início, né, a gente é IAT, eu sou instrutor de armamento de tiro, ele também. E a gente passou um tempo sem atirar e a gente vai marcar aí para a gente estar no stand de tiro atirando um pouquinho, né? Mas agradecer mais uma vez sua presença. Espero que tenha esclarecido alguns pontos aí, né, do que é cidade inteligente. Ele é um cara muito inteligente, né? Por sinal, ele é doutor. Então, assim, é um cara que sabe o que está falando. Ele vai estar em instância, não é isso? Não, já foi. Já estive lá, já participei, já falei um pouco sobre inteligência artificial por lá. Por lá, né? E a gente vai, em outra oportunidade, vai trazer ele, porque é um assunto muito grande, é um assunto que interessa a todos, né? Cidade inteligente. Espero que tenha esclarecido algumas coisas para vocês. Doutor Gilton, mais uma vez, obrigado, né? Queria agradecer ao Buzina Studios, né? Por abrir as portas para a gente aqui, né? Como eu falei, eu me sinto em casa aqui. Agradecer a minha família que sempre está comigo, né? E os amigos que sempre acompanham, né? Meu irmão, muito obrigado. Aos patrocinadores também, né? E se você que quer patrocinar o PapaiCast Show, contar um pouquinho sobre sua história, como nasceu sua empresa, o lugar é aqui, viu? Vai ter mais visibilidade sobre sua empresa e o local é aqui. Valeu? Então, seu Gilton, mais uma vez, obrigado. Nós somos amigos de uma data já tem, acho que salvo 2020, eu acho, faz tempo aí. Já tem tempo. E vamos marcar para correr e para atirar. E o CrossFit? CrossFit não, porque são muito chegados, não. Mas vamos ver isso aí, Tá vendo? Obrigado, meu irmão. Ok, até a próxima. Vai ter a certo? próxima, sim. E um recado final, deixar para o pessoal o seguinte, ficar à vontade. Né? Finalizar. Pessoal, a tecnologia está chegando, né? É inevitável a gente estar convivendo com a tecnologia. E a questão é o seguinte, em época de cidade inteligente, de tecnologia avançada, seja humano. Essa é a verdade. Né? Seja humano, porque uma cidade inteligente, a cidade foi feita para as pessoas. Então, se você for dar uma olhada, não é a cidade que tem que ser inteligente, e sim as pessoas que têm que ser inteligentes. E se a cidade é inteligente, as pessoas que vivem na cidade têm que ser mais inteligentes ainda. Entendeu? Porque vai ter que saber utilizar aquela tecnologia. Então, é isso. Então, invistam em vocês, né? Saúde e também na educação. Na educação e como vocês vão estar utilizando e recebendo essa tecnologia. Então, não tem como a gente ter medo e evitar a tecnologia, mas utilizem da melhor maneira, né? E tornem, de certa forma, a cidade de vocês inteligentes. Né? Mesmo sendo pequena, sendo até um condomínio, né? Comece aí por você, parta por você, né? Corra atrás, junte aquelas outras pessoas que têm o mesmo pensamento, né? Formem uma comunidade inteligente e cresçam para transformar, né? Melhorar a qualidade de vida de todo mundo. É isso aí. Com certeza, né? Tecnologia está para isso. Para você que está aí, muito obrigado por ter ficado com a gente. Fiquem com Deus e até o próximo. Agora faltou você pedir para se inscrever no canal.
principal. Então, pessoal, fortalece aí, né? Se inscreve no canal, deixa o sininho lá ativado, porque toda vez que tiver podcast vai lhe avisar, né? E dá aquele joinha para fortalecer, porque isso é que engrandece o nosso canal, para que a gente possa estar trazendo mais convidados como o seu Dr. Gilto, como o Zezito e Samurai e muitos outros. Viu? Não perca os próximos episódios. Valeu? Foi?